Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a professora Elia Mendonça e na aula de hoje nós vamos aprender geometria com origami. Você sabe o que é um origami? Vem comigo e vamos descobrir! O tema da nossa aula é semelhança de triângulos, que é um componente de matemática do primeiro ano do ensino médio. Para fazer o origami, peço que já separe pedaços de papel em formato quadrado e também um caderno que você possa fazer anotações. A nossa aula tem como principais objetivos propiciar e exercitar o desenvolvimento do raciocínio lógico, da percepção visual e espacial da atenção e concentração da pessoa. Identificar as figuras geométricas relativas aos conceitos de congruência e semelhança de figuras ao produzir uma peça através da dobradura de papel, o origami, seguindo instruções de um roteiro. E também reconhecer a semelhança dos triângulos nas figuras geométricas construídas através de dobraduras, bem como analisar e interpretar diferentes representações de figuras planas, como exemplo desenhos, mapas, plantas de artifício, etc. A aula será desenvolvida em 3 partes. Na primeira parte, será exposto um breve histórico sobre a arte de dobrar papel e também conceitos básicos sobre os polígonos, definição, classificação de triângulos, propriedade dos triângulos. Dentro de propriedades dos triângulos, vamos estudar sobre os elementos, os ângulos e a semelhança entre triângulos. Na segunda parte, será desenvolvida uma atividade prática, construindo um origami de cisne, e na última parte, a verificação da aprendizagem. Um pouco da história do origami. O que significa a palavra? Ela é de origem japonesa. Ori significa dobrar e kami, papel. A pronúncia junta os dois termos origami. 2 marcos importantes da história do origami. O primeiro foi em 1745, foi a publicação de um livro contendo instruções de como dobrar o pássaro sagrado na Índia. E o segundo, 1976, quando o origami passou a ser ensinado nas escolas, fazendo parte da educação dos japoneses. A seguir, vamos ver alguns conceitos sobre geometria básica. Vamos então aos conceitos básicos, uma revisão de geometria. Ponto. Um ponto, propriamente dito, é a entidade caracterizada por postulados. Um ponto não tem dimensão e é representado pelas letras A, B, P, M. Por um ponto no espaço passam infinitas retas. Todo ponto que pertence a uma reta divide-a em 2 semirretas, das quais o ponto é a origem. Já que estamos falando em reta, reta também possui postulados. Uma reta não tem origem nem extremidade, é representada sempre pelas letras minúsculas R, S, T. Uma reta é ilimitada e infinita, logo não é possível determinar o seu comprimento. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. 2 pontos distintos determinam ou individualizam uma reta. Ângulos. 2 semirretas que não estejam contidas na mesma reta e que tenham a mesma origem dividem o plano em 2 regiões, uma convexa e outra não convexa. Cada uma dessas regiões, junto com as semirretas, formam um ângulo. Assim, 2 semirretas determinam 2 ângulos. Todo ângulo possui 2 lados e um vértice. Os lados são as semirretas que o determinam. D. Vértice. O vértice é a origem comum dessas semirretas, o ângulo convexo do vértice O e lados AO e lados OB. Vamos então ao plano. O plano é caracterizado também por postulados. Um plano pode ser formado por 3 pontos não colineares, é representado pelas letras gregas alfa, beta, gama ou outras, ou por uma reta e um ponto fora dela. Não se esqueçam que lidamos com espaço, então esse postulado é possível. Um plano pode ser formado por 2 retas concorrentes ou também 2 retas paralelas distintas. Por último, a diagonal. A diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos desse polígono. Na figura, ao lado, os segmentos AC e OB, veja, AC e BD. São diagonais. Definição de polígonos. Do grego polos, muitos, e gonos, ângulos. Veja a figura. Temos então
o vértice B, C, D, assim por diante, o lado BC, a diagonal, que é traçada entre dois ângulos não consecutivos. Temos aqui o ângulo interno D e o ângulo externo D também, né? Tá aí, o vértice D coincidindo o ângulo interno com o ângulo externo. Podemos também definir um polígono como formas geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam. Dependendo do número de segmentos que formam um polígono, ele recebe nomes diferentes, como por exemplo o triângulo, tem 3 lados, o quadrilátero ou quadrângulo, 4 lados, o pentágono e assim por diante. E o triângulo é o polígono fundamental. Por isso, vamos detalhar nosso estudo sobre os triângulos. Veja o exemplo. O pentágono ABCDE é formado pelos triângulos ABE, BCE e também por CDE. Vamos à classificação dos triângulos. A primeira forma de classificá-los é baseada na comparação dos lados iguais. Então, temos o triângulo equilátero, que tem os 3 lados congruentes entre si. Temos o isósceles, que tem 2 lados congruentes entre si, e o escaleno tem 3 lados com medidas diferentes entre si. A segunda forma de classificar os triângulos é baseada na sua medida, ou seja, na amplitude dos ângulos. Então, temos o triângulo acutângulo, que tem ângulo menor que 90 graus. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, que é igual a 90 graus. E o triângulo isósceles, o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus. Passamos ao item 5, propriedades dos triângulos. Vamos estudar os elementos, os ângulos e as semelhanças entre triângulos. Primeiro, a letra A, elementos de um triângulo, altura. A altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente um vértice à reta que contém o lado oposto a esse vértice. Duas linhas retas são perpendiculares quando formam ângulos retos entre si. Veja, a linha AH está relativa ao lado CB ou relativa ao vértice A. Na figura 2, nós temos a linha ML, que é referente à altura relativa ao lado PN ou relativa ao vértice M. E podemos dizer que um segmento de reta que liga 2 pontos significa que os extremos do ponto são esses pontos. Então, o extremo ponto A e o extremo ponto H. Então, a altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente um vértice à reta que contém um lado oposto a esse vértice. Bissetriz interna de um triângulo. Observe a imagem. Temos aqui a bissetriz interna relativa ao vértice A ou relativa ao lado CB. Então, podemos definir a bissetriz interna de um ângulo como o segmento de reta que está contido na bissetriz de um ângulo interno, no caso o ângulo A, e liga o vértice ao lado oposto. Então, aí temos a bissetriz interna. A mediana de um triângulo. Observe a figura. Temos então a mediana relativa ao vértice A ou relativa ao lado CB, onde nós temos aqui o ponto M, que é o ponto médio. Podemos então definir mediana de um triângulo como o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. O ponto médio de um segmento é aquele que divide o segmento em 2 partes congruentes. Então, o segmento CM, ele é congruente ao segmento MB. Sobre os elementos de um triângulo, já estudamos a altura, a bissetriz, a mediana. Vamos agora ao último item dos elementos de um triângulo, que é a mediatriz em um triângulo. Observe a figura. Temos aqui uma reta traçada perpendicularmente a um dos lados, escolhemos o lado CB, e essa reta nós damos o nome de mediatriz. Então, é traçado no ponto médio, no caso do lado CB. Podemos, então, definir mediatriz de um triângulo como a reta perpendicular a um dos lados pelo ponto médio desse lado. Vamos, então, ao item B das propriedades do triângulo,
que é sobre os ângulos de um triângulo. Você já imaginou quanto é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Bom, consideremos um triângulo ABC, cujos ângulos internos A, B e C têm as medidas alfa, beta e teta. Quanto será a medida desses três ângulos? Tracemos então uma reta DE paralela ao lado AC. Então, veja na figura que a reta DE está paralela ao lado AC. Como BDE é raso, então concluímos que a soma do ângulo alfa com o ângulo beta e com o ângulo teta é igual a 180 graus. Isso significa que a soma das medidas internas de um triângulo qualquer é 180 graus. Item 2, teorema do ângulo externo de um triângulo. Vamos relembrar alguns conceitos. Dois ângulos são adjacentes quando têm em comum apenas um lado, e dois ângulos suplementares são suplementares quando a soma de suas medidas é 180. Então, na figura a seguir, o ângulo BAD é adjacente e suplementar ao ângulo interno ABC. Por isso, BAD é chamado de ângulo externo desse triângulo. Há uma importante relação entre a medida de um ângulo externo e a medida dos ângulos internos de um triângulo. Para obtê-la, vamos traçar por B uma reta R paralela ao lado CA, respectivamente, indicar por alfa e beta os ângulos internos e por E a medida do ângulo externo, que é relativo ao vértice A. Os ângulos BCA e o ângulo CBF têm medidas iguais, porque eles são ângulos alternos internos. Os ângulos BCA e o ângulo CBF têm medidas iguais por serem alternos internos, formado por duas retas paralelas, a reta R paralela à reta CA, e uma transversal. Pelo mesmo motivo, os ângulos BAD e o ângulo ABF têm medidas iguais, isto é, a medida do ângulo BAD é igual à medida do ângulo ABF. Isso implica que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos alfa e beta. Então, podemos concluir que a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Passamos, então, ao item C, semelhança dos triângulos. Dois triângulos são semelhantes se, somente se, existe uma correspondência bionívoca que associa os três vértices de um dos triângulos aos três vértices do outro, de modo que, primeiro, ângulos com vértices correspondentes são congruentes. Segundo, ângulos opostos a vértices correspondentes são proporcionais. Então, podemos dizer que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF, de modo que o ângulo A é semelhante, ou seja, ele é congruente ao ângulo D. Da mesma forma que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. E a razão entre os lados AD em relação ao lado DE corresponde ao lado BC em relação ao lado EF e também ao lado AC corresponde ao lado DF. E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo F. Para reconhecer se dois triângulos são semelhantes, basta observar se obedece a um dos seguintes casos: ângulo-ângulo, lado-ângulo, lado, lado-lado, lado. O primeiro caso, nós vamos estudar sobre ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C, tem dois ângulos internos de um desses triângulos, são congruentes, e dois ângulos internos do outro triângulo. Então, veja, o ângulo BEF
ele é congruente ao ângulo E, e também o ângulo C, ele é congruente ao ângulo F. Então, nós temos aí o caso ângulo semelhante a ângulo. Então, podemos dizer que esses dois triângulos ABC e DEF são triângulos semelhantes. Vamos então ao segundo caso de semelhança de triângulos, onde nós temos lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes, lembrando que semelhantes não significa que são iguais, são parecidos. Se e somente se têm dois lados respectivamente proporcionais e são congruentes os ângulos formados por esses lados. Observe a figura. Temos então o lado AB, que é proporcional ao lado DE. Da mesma forma, o lado BC é proporcional ao lado EF. Então, os ângulos B, que são formados por esses lados, AB e BC, e o ângulo E, que é formado pelo lado DE e EF, são congruentes. Então, podemos dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Vamos ao terceiro caso de semelhança de triângulos, onde nós temos lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se e somente se têm os três lados respectivamente proporcionais. Observe a imagem. Temos o triângulo ABC, onde o lado AB está para DE, então ele é proporcional, o lado AB é proporcional ao lado DE. Da mesma forma, nós temos o lado BC, que é proporcional ao lado EF, e o lado AC está para DF. Então, o lado AC também é proporcional ao lado DF. Então, isso implica nós dizermos que o triângulo ABC é proporcional ao triângulo DEF. Assim, eles têm também uma semelhança de lado, 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 onde os três lados são proporcionais. Ao indicar a semelhança do triângulo ABC semelhante ao triângulo DF, estamos afirmando que os vértices A, B e C são respectivamente correspondentes dos vértices D, E, F. Também podemos dizer que os lados opostos a ângulos correspondentes são chamados de lados correspondentes. E também que a razão entre dois lados correspondentes é chamada de razão de semelhança. A razão de semelhança também pode ser obtida pela razão entre dois segmentos correspondentes, quaisquer, como altura, mediana, bissetriz, conforme a demonstração que vamos ver a seguir. Vejamos os dois triângulos, ABC e DEF. A razão de semelhança do triângulo ABC para DEF é um número K, tal que esse número K é igual à razão de AB em relação a DE, que também é igual à razão de BC em relação a EF, que também é igual à razão de AC em relação a DF. Então, essa é a condição 1. Vamos, então, verificar a condição 2. Traçando as alturas AH e DI, concluímos que, pelo caso ângulo-ângulo, que os triângulos ABH e o triângulo DEI são semelhantes, de modo que temos que a razão, esse número K também é igual à razão de AH em relação a DI, que vai ser igual também à razão de AB em relação a DE. Então, essa é a condição 2. Nós podemos, então, concluir que, em 1, observamos que a razão AD em relação a DE é igual ao número K. Então, na situação 2, também podemos concluir que a razão AH em relação a DI também é igual à constante K, que é o número K. A razão entre as alturas são correspondentes, ou seja, a H é correspondente a DI, e é a razão de semelhança entre esses triângulos.
Bom, de maneira análoga, podemos demonstrar que a razão de semelhança se mantém para dois comprimentos correspondentes, quaisquer que sejam medianos, bissetriz ou também perímetros. Bom, finalizamos então a parte teórica sobre a geometria. Vamos então utilizar boa parte desses conhecimentos que nós aprendemos para a atividade prática que vamos fazer a seguir. Vamos então pôr a mão na massa e construir o origami? Vamos então para a parte 2 da nossa aula, que é a atividade prática. Você sabe com quantas dobras se faz um cisne? Passamos então para a construção de figuras geométricas utilizando a técnica de origami. Objetivos desta atividade: produzir uma peça individualmente através da leitura de instruções e documentar os resultados por meio de desenhos. Então, pegue lá no seu caderno, você vai fazer os desenhos a partir das dobras, seguindo o roteiro. Outro objetivo é aplicar os conceitos que nós aprendemos, identificando os triângulos isósceles, escalenos e retângulo. Também estimular momento de concentração e leitura. E identificar propriedades geométricas, reconhecendo a congruência de triângulos. Estimular o vocabulário matemático, desenvolvendo o espírito de investigação e persistência para a solução de problemas. Bom, então vamos seguir o passo a passo. Tome o quadrado ABCD e dobre-o pela diagonal AC. Então, se você ainda não tiver colocado os ângulos, sinalize para facilitar o trabalho. Desdobre-o. Dobre o triângulo ABC pelo vértice C, até que o lado BC encoste-se à diagonal AC. Faça o mesmo do lado BC. Desdobre. Ao dobrar o lado AB, você criou o ponto P. Então, marque o ponto P sobre o lado AB. E, analogamente, o ponto Q sobre o lado AD. Chame O ao ponto em que PQ cruza a diagonal AC. Então, nós vamos dar uma pausa na construção do nosso origami e vamos responder algumas questões. Depois, nós retomamos e continuamos com a finalização do origami. Vamos então à atividade 2, exercitando os conceitos. Observar o desenho final que você acabou de realizar através das instruções do slide anterior e responda as seguintes questões. Então, leia com atenção cada uma delas, você vai pausar o vídeo, responder e depois nós voltamos em outro momento para conferir se você conseguiu acertar todas as respostas. Verificando a confecção do origami de cisne. Então, algumas dicas são importantes, como fazer as dobras, orientando-se pelo passo a passo, passar o vinco após cada dobra, elas devem estar bem definidas e lisas, tente não frustrar, se for necessário, comece novamente, e durante o processo, lembre-se de identificar as figuras geométricas que vão sendo formadas. Então, segue o diagrama de como fazer o origami de cisne, lembra que nós paramos no passo 4, você vai rever todos os passos, conferir as imagens, se está de acordo, de forma que você vai chegar até o final com o cisne construído de forma correta. Ainda sobre o diagrama, a continuação do passo a passo, espero que você tenha conseguido responder e chegar ao cisne, que é o correspondente à última figura.
Passamos então à atividade 3, que é a verificação da aprendizagem. Essa atividade ela tem como pressuposto a verificação dos objetivos propostos tanto na parte teórica quanto na parte prática, desenvolvidos no decorrer da aula. Então, após a realização do origami e também responder as questões, segue a verificação das questões e também o origami realizado de forma corretamente. Então, espero que você tenha acertado todas as respostas. E também, se necessário, faça a correção. Se você tiver colocado alguma resposta que não esteja de acordo, faça a correção. E também você possa conferir o modelo do origami de cisne com o modelo que você respondeu. Tenha gostado, que tenha conseguido construir origami. Se for necessário, reveja o vídeo passo a passo, com muita atenção nas instruções, que também tenha conseguido acertar aí pelo menos a maioria das respostas das questões. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado por você ter ficado até aqui. Peço que curta o vídeo, que comente, registre nos comentários o que você achou do vídeo, compartilhe com seus colegas e amigos. E o meu grande abraço para você. Até breve.